Olá, eu sou a Kelly, terapeuta integrativa e consteladora. Hoje eu quero falar sobre prisão da alma. O que prende a sua alma? Primeiro, o que é a sua alma? A sua alma é a sua essência. E o que é a sua essência? Você às vezes nem sabe o que é a sua essência. A sua essência é a sua criança. A sua criança que lá na infância ela, conforme foi se desenvolvendo, ela foi sendo podada. A criança, toda criança, é muito espontânea. Ela faz sem saber que vai ser tolhida, né? Então ela faz, ela tenta. Só que quando ela é tolhida, quando ela é bloqueada de alguma forma por algum adulto ou qualquer outra pessoa, ela vai se aprisionando. Então, quando a gente se torna adulto e conhece como é o comportamento humano, o desenvolvimento humano, como funciona a nossa mente, a gente pode libertar essa criança que na infância foi tolhida. A gente pode trazer de volta a nossa essência. E por que ela é tão importante? Porque é o seu eu verdadeiro. E por isso que muitas lives, muitas publicações falam para libertar a sua criança, para você se conhecer, para você trabalhar o autoconhecimento. Por quê? Porque você foi moldado para se encaixar onde você vivia, na sua família, com várias crenças que vêm lá de gerações. Você é podado e você tem que se comportar igual aos seus pais, e o quanto eles foram aprisionados, não puderam ser o que gostariam de ser, né? Então, assim, graças a Deus, a gente tá numa época muito melhor que os nossos pais, porque os nossos pais, eles tinham que obedecer, não podiam nem argumentar, e a gente hoje tem tantos recursos para libertar a sua criança. São as terapias, é o conhecimento, são os livros, todos aqueles que compartilham, seja por vídeos, por publicações, só que cada pessoa está num processo de desenvolvimento aqui, mental. Às vezes o que uma pessoa fala não vai fazer sentido. Mas quando você começa a buscar, quando você começa a acreditar numa linha, siga essa linha. E se você já tem uma família, por que é importante a gente libertar a nossa alma, sair da prisão? Porque quando você desprende a sua alma, todos da família se libertam de alguma forma. Quando você muda a forma que você agia, a forma como você pensava, quando você muda, os outros vão perceber e vai acontecer um movimento. E quem sabe você pode falar agora, em voz alta: vou quebrar as cadeias mentais. Cadeia mental, né? São várias algemas que a gente coloca, várias algemas. Uma delas, que colocam na nossa cabeça: doenças genéticas. Existe sim, né, a maior probabilidade de você desenvolver uma doença, porque está no DNA. Porém, o que acontece? Você pode não desenvolver essa doença. Só que a partir do momento que você coloca na sua cabeça, porque é uma doença que vem seguindo de geração em geração, porque minha avó era diabética, o meu pai é diabético, eu também vou ser. E isso é uma algema, isso é uma crença que te limita. Mas o que acontece é que, por você seguir os mesmos hábitos, por você se alimentar da mesma forma, se comportar da mesma forma, fazer aquilo que eles fizeram, que eles ensinaram, você acaba desenvolvendo a doença. E eu digo até na forma de pensar.
né? Na forma de agir, nas atitudes que você toma. Por quê? Por exemplo, tá? A diabetes, ela tem muito a ver com a necessidade de manter o açúcar no sangue. Por quê? Porque o açúcar representa a amorosidade. Então, quando você não tem esse amor próprio, porque sua vida você enxergou como sua vida difícil, você acaba sendo uma pessoa rigorosa, né? Que quer tudo certinho, você acaba prendendo a sua alma e você acaba expressando isso para fora. Como? Para os outros. Na forma como você é agressiva com os outros, a forma como você é grossa com os outros, na forma direta, incisiva com que você trata os outros. Isso reflete em você mesmo, porque você não tem um amor próprio, né? Então, o que, que o corpo vai falar? Vai aparecer no seu corpo? O açúcar no sangue, né? A insulina não dá conta, e aí o açúcar fica na sua corrente sanguínea, mostrando para você que está faltando amorosidade com você mesmo, né? Com você mesma. Então, por isso que eu falo, até no modo de agir, né? Então, o que você come, como você age, se você faz exercícios. Então, se você conseguir sair desse padrão que era da sua família, você pode quebrar essa crença. Você não vai precisar desenvolver essa doença hereditária para se sentir pertencente. No inconsciente, a gente quer ser igual para pertencer, né? Por honra. Então, a constelação fala muito disso e pode mostrar tudo isso para você na constelação com muita clareza. Então, pensa comigo. O que te prende hoje para fazer o que você gostaria de fazer? Primeiro, você conhece o que a sua alma deseja? O que a sua criança gostaria de fazer? Né? Se ela fosse livre, o que ela faria? O que te prende? Uma das coisas que é muito importante as pessoas trabalharem é a culpa e a falta de merecimento. Às vezes você acha que você não merece e aí você não prospera. Então trabalhe esses dois itens, como terapia, livros, né? Você consegue buscar ajuda sozinha também, mas é refletindo muito, meditação, tá? São duas questões que podem prender muito e você não conseguir prosperar. Então eu vou contar uma historinha. Eu conheci um casal assim, não era perfeito, mas assim, a gente via o quanto eles se amavam, tá? Eles se mudaram para outro estado porque foi a trabalho, né? Os dois conseguiram empregos em outro estado. Só que nesse tempo, o marido faleceu, tá? E aí o que aconteceu? A esposa teve que voltar para São Paulo, tá? Quando ela voltou para ficar perto da família de origem, ela teve que ir morar com os pais. Por quê? Porque a casa estava alugada. Então, ela pediu para os inquilinos que precisaria retomar a casa, né? E ela teve que esperar um tempo até eles conseguirem mudar. Quando os inquilinos saíram da casa dela, ela falou para os pais: eu vou voltar para minha casa. E os pais, na crença deles, falaram: não, não vai não, você vai sofrer muito, você vai ficar sozinha, é muito triste, não, fica aqui com a gente. Aqui você vai ter cama, comida, roupa lavada, a mamãe vai fazer tudo, né? E aí ela respondeu assim: não, não, eu já sou adulta, né? Eu vou para lá. Se eu não aguentar, eu volto, não tem problema.
Não tem problema eu voltar atrás, eu recuar. Se eu der um passo para frente e ver que eu não dou conta, eu volto, não tem problema. E assim foi. Ela foi morar sozinha, tá? E aí o que aconteceu? Para ela foi a melhor coisa que ela decidiu na vida. Por quê? Porque aí ela pôde ficar sozinha. Ela pôde se conhecer melhor. Ela pôde entender o que era bom e o que era ruim para ela, porque ela não tinha mais ninguém do lado dela. Ela não tinha mais que dar satisfações. Era com ela, o que ela gastava, ela administrou o seu dinheiro, né? O que ela recebia, o quanto ela gastava. Se ela queria lavar louça naquele horário, ela lavava. Se ela não quisesse, ela lavava no dia seguinte. Ela comia o que ela queria, né? E aí ela foi trabalhando o autoconhecimento. De alguma forma você trabalha o autoconhecimento quando você fica sozinha. Porque quando a gente tem alguém do nosso lado, a gente acaba abrindo mão de muitas coisas. Por exemplo, vamos pedir uma pizza. Mas esse lugar só faz a pizza de um sabor. Muitas vezes o que acontecia? Pode escolher. Não, eu me adequo. Na cabeça dela ficava assim, eu me adequo. Eu como o que você quiser. Pode escolher. Então ela abria mão de muitas coisas. Isso foi só um exemplo, tá? Porque na realidade não é isso que acontece, né? Como em São Paulo a gente pode escolher meio sabor de cada, então a gente consegue. Para um casal, a gente consegue dividir as coisas, mas isso foi só um exemplo, tá? Quando a gente tá com alguém, a gente acaba pensando muito no outro. Às vezes é inconsciente, às vezes para agradar ele, para agradar ela, às vezes por achar que você vale menos, a sua opinião vale menos, né? É o não merecimento, tá? Então, essa é a história que eu gostaria de contar. E depois eu perguntei para ela: você não voltou para casa dos seus pais depois? Ela falou assim: claro que não, né? Foi a melhor decisão que eu tomei na vida, porque eu pude me conhecer, saber o que eu não gosto, saber o que eu gosto. Eu encontrei amigos, eu fiz novos amigos, que aí eu me encontrei, né? Que eu pude fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Que se tivesse com o marido, né? Não faria, não teria tido aquela experiência de encontrar esses novos amigos e fazer novas atividades. Então, o quanto é importante, às vezes, você tá num ambiente e você não sai daquela situação. O quanto é importante você mudar de ambiente, tá? Então, às vezes, se você quer mudar, fazer algo diferente, às vezes você tem que sair do ambiente onde você está, pode ser um trabalho, né? Vai para outro, você vai ter novos desafios, você vai crescer de alguma forma. Pode ser que o trabalho que você encontre depois não seja bom, né? Pode ser que você até se decepcione achando que era aquela coisa, mas no fim você acaba não gostando. Mas tá tudo bem, né? Você se conheceu um pouquinho mais. Você conheceu que você não gosta, por exemplo, de trabalhar no ambiente corporativo. Você prefere trabalhar num ambiente mais familiar, mais centralizado, né? Então, são formas de você se conhecer. É mudando de ambiente para você se desafiar. As pessoas têm um potencial grande para expandir e prosperar, mas as crenças limitantes as prendem de tal forma, como algemas, que ela às vezes sozinha não consegue se desprender, tá? Por quê? Porque às vezes vêm pensamentos e esses pensamentos vêm e vão, tá? Como que é você controlar os seus pensamentos? É você deixar passar aquele pensamento que é negativo e segurar aquele pensamento que é positivo, né?
Então, quando você trabalha o autoconhecimento, você consegue controlar melhor esses pensamentos. Então, sabe aquela dor que você tem, ou às vezes você nem sabe que tem, porque ela tá tão escondida? Essa dor é que vai te impulsionar na vida. Te impulsionar de forma positiva? Não, né? De forma negativa. Ela vai trazer muitos conflitos, tá? E é inconsciente, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem muita raiva dos homens machistas, tá? Eu era assim. Eu tinha muita raiva quando alguém vinha com um discurso machista, tá? Muita raiva. Eu entrava na briga mesmo para ficar discutindo, tá? Um dia, numa sessão de terapia, eu descobri, e aí caiu a máscara, sabe? Caiu uma camada assim de mim. Foi libertador. Eu descobri que eu era machista, eu tinha um pensamento machista, tá? E foi através de uma hipnose, né? Porque tá muito escondido, a gente nem sabe que existe. E foi num processo de hipnose que a terapeuta fez comigo. Eu descobri o quanto eu julgava a minha mãe. Eu julgava da seguinte forma: a minha mãe só gasta o dinheiro do meu pai. O meu pai trabalha o dia inteiro, né? Ele guarda dinheiro. Para quê? Para pagar contas. E a minha mãe só gasta. Ela gasta com qualquer coisa, né? Foi a cena que eu vi. Eu julgando a minha mãe nesse pensamento, tá? Então, quando eu caí nessa cena, nossa, eu chorei muito. Chorei muito por quê? Porque era um julgamento que eu fazia e não percebia que era um julgamento machista. Por quê? Porque a mulher que trabalha em casa, a dona de casa, ela não é valorizada. Ela não é valorizada. E a mulher que é dona de casa, que cuida da casa, que cuida dos filhos, que cuida de tudo, da organização, das compras, ela trabalha muito mais do que um homem. O homem sai de casa, quando ele volta, ele quer descansar, né? E a mulher vai lá, né? Faz as coisas e ainda tem que colocar os filhos para dormir, dar o banho. O homem não, né? Esse é no método tradicional, tá? Eu tô falando da geração dos meus pais. Então, da geração dos meus pais, o meu pai chegava, ele tomava banho e já sentava na mesa. E o que que ele queria? O prato servido. Comia, levantava e ia embora. A minha mãe tirava o prato, não é? Então, assim, e aí ele assistia a TV dele. Acabou. O horário de trabalho dele acabou. Mas da minha mãe, não. Desde a hora que ela acordou para servir o café da manhã, até a hora dela sentar a bunda na cama, ela estava trabalhando, né? Lavando a louça. E E o pensamento dela também não parava enquanto ela estava na cama, né? E eu agora também estou me emocionando, por quê? Porque a gente não sabe de nada disso, né? Então, assim, na cama, ela fica pensando o que vai fazer no dia seguinte, como que vai fazer com os filhos, assim, com 4 filhos, o que cada um vai fazer. E ela fica pensando, então, o quanto a sua mãe trabalha e você não dá valor, né? Desculpa pela emoção, tá? Mas eu acho que é importante a gente reconhecer tudo isso e olhar de outra forma a nossa mãe, tá? Com todos os defeitos dela. Ela tem muito mais qualidade do que defeitos. E não importa se ela tem mais defeitos também, tá? O que que ela te deu de melhor na vida? A sua vida. Se não fosse por ela, você não estaria aqui, né? Então, hoje eu olho para minha mãe de uma outra forma, tá? Eu olho
ela como uma pessoa muito forte, muito inteligente, muito justa. É uma pessoa muito justa e eu aprendi a justiça com ela, tá? Então é isso. E eu vejo o quanto ela é livre. Quando ela quer uma coisa, ela faz. Se ela quer comprar uma coisa, ela compra com o dinheirinho que ela guardou. E como ela guardava dinheiro? Era o dinheiro da feira que ela comprava algo mais baratinho para sobrar dinheiro. E assim ela foi comprando as coisinhas dela. Então não é que ela usou o dinheiro do meu pai. Lógico, né? Você tá em casal, se o combinado é você fica em casa e cuida das crianças e eu saio para trabalhar, esse é o combinado, né? Então é lógico que ele tinha que dar dinheiro para gastar, né? E dinheiro é isso, é uma energia, é para gastar. Gastar com alimento, com roupa, com necessidades, né? Mas mesmo assim, ela conseguia guardar o dinheiro e chegava num determinado período, ela comprava o móvel que ela ficava namorando na loja e pagava a prestação, né? E o meu pai se surpreendia: nossa, como você comprou isso? Ela falou assim: ah, sabe o dinheiro que você dava para feira? Eu guardava uma parte e aí eu fui juntando e aí eu consegui comprar. Então fica decretado: hoje é o dia da liberdade. A porta se abriu. Agora sai quem quer. O último recadinho é: vamos abrir o cadeado das nossas vidas? Vamos abrir as nossas algemas? Vem comigo. Vamos desfrutar a nossa vida como ela deve ser vivida. Vem comigo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Não é que eu esteja falando a verdade, tá? A verdade é diferente para cada um. Vamos dialogar, vamos conversar. Quem sabe você pode me mostrar de uma outra forma como ver as coisas, né? E é assim que a gente aprende, é assim que a gente se desenvolve.